Então, meus amados irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo na continuação deste estudo, desta fala dele no capítulo 11, dizendo que os gentios foram salvos por um tropeço da nação israelita, ou seja, por uma brecha que o próprio Deus deixou que acontecesse, que o próprio Deus permitiu, de eles rejeitarem o Messias, Cristo Jesus, Jesus Cristo, para que você pudesse ter a oportunidade de também aceitar pela fé a salvação. Então, a salvação veio para os gentios devido à rejeição da nação israelita. Porém, fica bem explicado aqui nesse texto que, na verdade, não foram todos que rejeitaram, porque há sempre um remanescente que aceitam a Deus, aceitam fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, agora no Evangelho, é aceitar a fé em Cristo Jesus. E o apóstolo vem dizendo se o tropeço dele, se a brecha por causa da incredulidade deles proporcionou a todas as pessoas que pudessem conhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo, agora vocês imaginem bem o que seria ou o que será a plenitude do conhecimento quando eles aceitarem a Cristo, aceitarem o Messias, porque isto certamente acontecerá. É um mistério que está reservado para o fim, que está reservado para o final da história de Israel neste mundo, antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias, da volta do Salvador. Sim, meus amados irmãos, eles se arrependerão, eles serão salvos, eles se voltarão para Cristo, porque o apóstolo Paulo estava falando, na verdade, diz ele, para os gentios, aqui neste texto, aos romanos. Ele, embora se dirigisse a pessoas que conheciam a lei, porque a igreja em Roma também era formada de doutores da lei, pessoas que conheciam bem as palavras, as leis de Deus, os profetas, mas também haviam muitos gentios que aceitaram a fé em Cristo. E havia aquela disputa entre eles, como sempre houve nas igrejas, digamos assim, nas comunidades cristãs, sempre houve aquela disputa entre os gentios e os judeus, porque os judeus queriam sempre que os gentios obedecessem à lei, aos rituais da lei, para que pudessem ser, então, parte da comunidade. Mas o fato é que Jesus ele veio trazer essa diferença. Ele não veio impor aos gentios os rituais da lei, ou permitir que os gentios simplesmente começassem a fazer parte da comunidade judaica. Não era esse o propósito de Jesus, mas o plano de Deus é para que os gentios pudessem ser salvos mesmo sem a lei, porque eles passariam a conhecer a lei através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Eles iriam passar a ter o direito à vida em Deus, a vida comunitária com Deus, a vivência espiritual com Deus.
Isso não é só prerrogativa agora dos judeus. E como o apóstolo falava aos gentios aqui, para que eles pudessem entender que não era para que eles viessem a se comportar de forma a se achar melhores do que os judeus. Não, foi por misericórdia, foi por bondade de Deus. Porque Deus foi severo para aqueles que rejeitaram a ele, aqueles que, mesmo sendo judeus, rejeitaram. Deus foi severo com eles, não permitindo que eles entrassem na graça, que eles conhecessem a graça, mas aqueles que aceitaram a graça, Deus usou de bondade, tanto os judeus como aos gentios. E aqui começa então, né, o apóstolo fazendo uma comparação muito interessante sobre os zambujeiros, sobre a questão de enxerto da oliveira. A oliveira é aquilo que nós chamamos de verdade. A oliveira é aquilo que nós conhecemos como a realidade. O plano de Deus é a oliveira. Todo o plano de Deus é como uma oliveira. A salvação de Deus é a oliveira. E Deus usou de compaixão, de bondade para com uns. E agora o apóstolo estava querendo ver se, pelo menos por emulação, ou seja, queria criar neles um sentimento, um desejo de querer, devido a ver que foi aberta a porta da graça para os gentios, e que eles pudessem também querer ou ter a expectativa de entrar nesta graça através de Jesus, porque vendo outros que não são do seu povo receberem essa graça, com certeza isso iria trazer à mente deles, ao coração deles, algo de positivo. Olha, se eles receberam a graça, então por que nós não podemos receber? Nós que somos servos, somos os descendentes dos patriarcas, nós somos o povo que Deus escolheu para que se manifestasse a sua graça, a sua glória sobre a humanidade, a sua salvação sobre a humanidade. Agora, por que então nós não podemos fazer parte? É claro que podemos, somos livres para fazer parte através de Jesus também, junto com eles, e eles conosco. Somos agora um povo só, o povo de Deus. É claro que a nacionalidade continua. Cada um tem a sua nacionalidade, o judeu continua sendo judeu, o israelita continua sendo israelita, o romano continua sendo romano, o grego continua sendo grego, o brasileiro continua sendo brasileiro, o japonês continua sendo japonês, mas agora conhecedores de que Cristo salva, de que Cristo veio tanto para os judeus como para os gentios, como para os estrangeiros. Então, meus amados irmãos, é uma porta que Deus abriu para que toda a humanidade pudesse se encontrar com Ele, se reconciliar. Como diz aqui o versículo 15, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Olha só, algo que Deus fará no futuro, quando todos os israelitas e a igreja se reunirem num só espírito. Quando eles se converterem, quando nós os aceitarmos também, haverá uma união, um verdadeiro casamento. E aí Deus será exaltado, porque seremos um só em Cristo. Louvado seja Deus. E aí ele começa a dizer aqui, se as primícias são santas, versículo 16, né? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também
os ramos o são. Ele faz duas comparações aqui, né? As primícias, ou seja, o trigo, a flor do trigo, né? Aquela primeira ceifa do trigo, já da farinha, né? Se ela é santificada, se ela é pura, se ela é sã, se ela está boa, a massa também é boa, a massa também é santa, a massa também é perfeita. Aqui está falando de saúde, digamos assim, de integridade. Então, se eles são íntegros, se eles são aceitos por Deus também, nós também somos aceitos. E todos nós, como uma massa só, da onde vem o trigo misturado com a água, né? E misturado com os outros ingredientes, se houverem outros ingredientes, então todos serão santos, porque tudo é santo, tudo é perfeito, tudo Deus torna perfeito. E se a raiz, agora fazendo a comparação com a raiz e os ramos da oliveira ou da árvore, né? Se a raiz é santa também, os ramos o são, ou seja, uma raiz perfeita, uma raiz com saúde, uma raiz que tem fundamentação, uma raiz boa produz ramos bons, produz uma árvore boa. Por isso Jesus disse, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, que árvore que é você? Você é boa árvore ou você é a árvore ruim? A árvore que está rejeitando a salvação de Deus?